Semana passada eu rodei uma pesquisa lá nos meus stories do Instagram e o resultado não me surpreendeu. Foram mais de 500 respostas, onde eu perguntava ali para entender um pouquinho melhor quais as suas principais dores como líder. E olha, essas 500 respostas aí, a maioria delas falava sobre um ponto que eu bato aqui quase toda semana no YouTube e também lá no meu canal do Instagram. Esse assunto é a comunicação. A maioria dos líderes sofrem em um aspecto ou outro dentro dessa competência que é tão fundamental na vida de qualquer pessoa. A maneira como você é visto, a imagem que você transmite e, acima de tudo, o valor que você recebe do mercado depende do jeito que você está falando, depende de como você expressa, ou seja, a comunicação é o assunto desse vídeo. Por isso eu decidi, baseado nessa pesquisa aqui, trazer um pouquinho de conteúdo mais técnico para você, ajudar aí você com algumas dicas infalíveis para melhorar a sua comunicação, assim, muito rápido. Então fica até o final do vídeo porque o conteúdo de hoje vai lhe ajudar muito a melhorar a imagem que você transmite para as pessoas através, principalmente, da sua comunicação. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu sou Murilo Manzano, sou líder e atuo ensinando líderes aqui no Brasil e no mundo a terem uma gestão de qualidade. Se você se interessa pelo assunto liderança, eu já te convido a fazer a sua inscrição aqui no canal. Inscreva-se aí no canal para não perder nenhum novo vídeo. Também tem conteúdo totalmente gratuito e diário lá no meu Instagram, Murilo_Manzano. Vai lá, assim que o vídeo terminar e que você dá o seu like, né? Você vai lá no Instagram e começa a me seguir também. Combinado? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a comunicação. Muita gente reclama de dificuldades para se comunicar, né? E os problemas que causam uma comunicação ruim, uma comunicação falha, são muito distintos, assim, né? Cada um tem um problema. Alguns são ansiosos demais, outros têm medo de falar, outros têm dificuldade na expressão das palavras, né? Outros têm um problema de dicção, outros não sabem a palavra certa para encaixar uma boa mensagem e assim a coisa vai virando uma bagunça. Então eu quero resolver isso aqui com vocês com dicas infalíveis, beleza? Ó, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a dicção, né? As palavras que você transmite, elas precisam ter clareza no que você fala. Você já viu aquelas pessoas que falam para dentro, que ela meio que não abre a boca para falar? Isso é dicção, né? Então, a palavra tem que ter início, meio e fim. Logo que eu comecei os meus vídeos aqui no canal do YouTube, né, lá no comecinho, eu percebia um problema na minha comunicação, né? Que eu falava as palavras sem terminá-las, entendeu? Quando era um plural, por exemplo, né, eu ia falar para você mais ou menos assim, se fosse palavras, eu ia dizer palavras, já passava para o próximo ponto, né? Então, essa dificuldade de clareza no que você está falando, para as pessoas que estão te ouvindo lá na empresa, na sua vida pessoal, nas apresentações que você faz, na entrevista de emprego que você precisa se sair bem, na palestra que você vai dar, seja lá onde for, a dicção ela já transmite uma segurança e ela transmite uma autoridade. Então, se você fala as palavras com clareza através da dicção, você já tem aí meio caminho andado. Tá bom? Então, a dicção você tem que ficar muito atento. Pô, Murilo, mas como é que eu resolvo a dicção? Tá? Olha, o melhor jeito de desenvolver a dicção é falando. Não é isso? É conscientemente falando. Ih, rapaz, acabou o flash aqui. Segue assim mesmo, né? Vocês estão me vendo bem, é isso que importa. Olha só, para melhorar a tua dicção, você tem que falar. Quanto mais você fala, mais você está treinando. E o falar, que eu te digo, é ocasiões onde você tem que falar mesmo, você está se expondo para as pessoas. Agora, diante do espelho. Uma coisa que ajuda muito é falar em voz alta, em frente do espelho. Você está treinando, você está ensaiando. Por exemplo, se você pegar as principais palavras que você tem dificuldade para expressar, e você começar a repeti-las de frente ao espelho, daqui a pouquinho a coisa está natural. Então esse é o primeiro ponto, a dicção. Falar
com a boca aberta, né? Não aquelas pessoas que falam para dentro, normalmente você não consegue entender o que a pessoa está falando, né? Claro, ela não mexe o lábio para falar, caramba, é isso que acontece. Mas outra coisa importante, pessoal, além da dicção, que eu vejo que vocês falham muito, é o tom de voz. O tom de voz, a primeira coisa é que muitos de vocês não conseguem encontrar a própria voz, né? A maioria, assim, das pessoas que eu conheço, elas não encontraram ainda a sua própria voz. O que é a sua própria voz? É uma voz que você fica natural, que é você mesmo, entendeu? Então muitas pessoas, isso não é tão ruim, tá, pessoal? Né? Mas muitas pessoas, elas representam papéis diante de cada cenário. Por exemplo, se eu estou aqui gravando um vídeo desse para você, aí passa pela minha cabeça, aqui é o Murilo, youtuber, né? E aí automaticamente eu vou recrutar uma voz do Murilo, youtuber, entendeu? Mas não é a minha voz. Tá? Então isso acontece com muita gente e você acaba ficando um pouquinho sem confiança, você acaba se sentindo superficial. Então como é que você encontra o tom de voz certo? Né? Olha, a primeira coisa, essa dica aqui é infalível, tá bom? É infalível, tá? Você tem que falar e a tua voz ela tem que ressoar em um lugar que vocês não vão acreditar. Né? Muita gente acha que a voz, né, ela tem que sair do peito, né, como um tom maternal, não é isso? Paternal, né? Grave, né? Então, quando a voz sai do peito, ela expressa uma confiança. Sim, isso é válido, mas essa aí não é a tua voz, entendeu? Para você encontrar a sua voz, você precisa ressoar no crânio. Então, quando você vai falando e você percebe que a voz está ressoando no seu crânio, você percebe, essa é a minha voz. Essa é a voz mais natural para você. Entende isso? Tem muita gente, por exemplo, que o tom de voz dela, ela fala na garganta. Então ela fala mais ou menos aqui na garganta. Você percebe que não tem força naquilo que a pessoa está falando. Então se a pessoa tem mania de falar na garganta, você percebe que há alguma coisa errada com ela, mas não sabe o que é. Então você fala, cara, eu não consigo confiar nessa pessoa. Ela parece que ela esconde alguma coisa. E a pessoa nem percebe aquilo, mas é porque ela desenvolveu o hábito de falar pela garganta. Tá? Outra coisa, pessoas que falam pelo nariz. Nesse dia que eu estou gravando para você, estou gripado. Então eu estou naturalmente fanho. A minha voz não está das melhores aqui para falar contigo, né? Mas é assim que é, fazer o quê? Tá tudo certo, é o que tem para hoje. Mas muita gente fala pelo nariz, então você percebe que a pessoa fala pelo nariz, né? E fica uma voz irritante pra caramba, né, pessoal? Fica uma voz irritante. Então, o tom de voz tem que ser a sua voz e tem que ser uma voz que fala para fora, tá? Isso é importante no seu tom de voz. Olha só, já falamos duas coisas aqui, hein? Dicção e tom de voz. Se você usar essas duas coisas em qualquer reunião com o seu chefe, com os seus funcionários, né? Se você vai para uma apresentação, para uma entrevista e você usa isso aqui que eu estou falando, já te dá muita autoridade. As pessoas percebem que elas não estão falando com qualquer um, tá bom? Agora, se você emendar o que eu vou trazer aqui, são mais duas coisas, vai fazer uma diferença enorme para você. Terceiro ponto, escolha de palavras. A maioria das pessoas, elas são desleixadas para escolher as palavras que elas vão expressar na comunicação delas, né? Isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé, porque as palavras são como se fossem a roupa que você está dando para aquilo que você está dizendo, né? Então você pode ter a mulher mais linda do mundo, mas se ela está vestida com a roupa tudo suja, rasgada, entendeu? Amarrotada, ela perde muito da beleza dela, né? É como se alguma coisa não batesse. Você olha, nossa, mas que coisa esquisita, né? É uma mulher bonita, mas não é. O que está acontecendo, né? E a sua comunicação, o que veste a sua comunicação são as palavras, a escolha das palavras adequadas. Então, quanto mais cirúrgico você é para encaixar as melhores palavras, mais você consegue transmitir o que você estava pensando de fato. Você já teve dificuldade, ou já viu alguém ter dificuldade de... Ela está pensando uma coisa, ela não consegue expressar aquele negócio? Talvez você já tenha visto isso acontecer. A pessoa, ou você mesmo, você quer expressar uma coisa,
mas não sai aquilo, sai outra coisa. E a pessoa entende errado. Aí você fala, não, não foi nada disso que eu quis dizer, é outra coisa. É isso. O que faltou aí foi a escolha das palavras que ilustrassem melhor o que você está falando. Então a escolha das palavras é uma coisa que você tem que começar a ficar consciente agora. Por exemplo, ó, imagina que você vai dar um feedback lá para o teu liderado, para o seu funcionário, e você diz assim para ele, ô fulano, esse trabalho que você está fazendo aqui está ruim. Isso é uma coisa, né? A pessoa, ao você dizer esse trabalho está ruim, ela vai se sentir de uma forma. E não é das melhores formas que ela vai se sentir, não é isso? Agora, vamos imaginar que você fala assim para ela, ó, ô fulano, tem alguns aspectos aqui nesse trabalho que eu acredito que podem ser melhorados. Então, vou te ajudar com isso. Você percebe que é a mesma coisa, mas que o impacto das palavras no outro são bem diferentes? Comunicação é o impacto que você causa. E não adianta você falar para mim, ah não, Murilo, mas não foi isso que eu quis dizer, sabe? Murilo, não foi nada disso que eu quis dizer. Não foi nada disso que eu quis dizer, tá? Eu falei outra coisa e a pessoa que é tapada e não entende. Não, nada disso. Quem é o responsável pela comunicação? É o comunicador, não é isso? Então não terceirize a responsabilidade do que você está falando, beleza? Esse é o terceiro ponto, a escolha das palavras. Murilo, como é que eu melhoro isso? Como que eu uso melhores palavras? Você precisa melhorar o que eu chamo de repertório, tá? No meu curso Destravando a Sua Comunicação, nós temos uma aula só de repertório de palavras, tá? Então, repertório, você precisa ter repertório. Repertório é o que? Olha, é o que você tem disponível para utilizar, não é isso? Então você precisa ter mais palavras no seu repertório para usar uma comunicação cada vez mais assertiva. Como é que você melhora o teu repertório? Lendo. Leitura é a melhor coisa do mundo. Do mundo. Para tudo. Você aprende coisa nova, você aprende palavra nova, você melhora a dicção com a leitura. Olha, se você lê em voz alta, você está melhorando a sua dicção. Não é isso? Então, leitura é um ponto-chave. Líderes são leitores. Se você é um líder e não é um leitor, você não é um líder, bicho. Tu é um chefe, entendeu? É isso. E para fechar aqui, o erro de pronúncia, tá? O erro de pronúncia que eu vejo acontecer demais. Algumas pronúncias, pessoal, são inaceitáveis, né? Algumas pronúncias, assim, elas queimam o teu filme para todo mundo. E é difícil consertar isso aí, né? Exemplo, se você fala problema, né? Poxa vida, são algumas palavras que dói o ouvido da outra pessoa, né? E você pode dizer, não, Murilo, mas esse é um problema que eu tenho que eu não consigo falar. Não, não é um problema que você tem. Tinha uma pessoa que trabalhava junto comigo que ela tinha esse desafio de falar palavras erradas. Por exemplo, ela falava, eu achei engraçado, a palavra planilha. Planilha, cara, planilha de Excel, sabe? Planilha. Ele era um cara que falava bem pra caramba, mas quando ele ia falar planilha, ele falava prania. Então, eu não fiz a prania. Pelo amor de Deus, cara, você não fez o quê? Né? Eu achava engraçado pra caramba, né? E por vezes ele ficava bravo comigo, né? E essa é uma parte que talvez vocês não saibam sobre mim, mas eu sou brincalhão pra caramba, assim, com as pessoas que eu gosto, né? Então, quem tá mais próximo aqui, quem trabalha comigo aqui no escritório sabe que eu brinco pra caramba com eles. E eu achava engraçado, eram umas palavras muito simples, assim, que o cara errava, né? Então, prania, cara. Imagina você tá em uma entrevista de emprego e fala, então, eu sei fazer prania. Né? Já era, tchau, já está fora, né? Você pode saber fazer até chover, meu amigo. Então, enfim, a pronúncia das palavras é importante. E eu fiz um desafio com ele, né? Eu falei, você consegue falar assim, cara? Não, eu não consigo. Então tá bom, fala devagarzinho comigo, vai. Plá. Não, mulher, não deixa quieto. Ele fala, cara, vai, plá. Fala plá. Plá. Fala ni, lhá. Então vai, planilha. Então, cara, você falou, poxa vida. Então, o problema não é que você não sabe falar a palavra, mas a sua ansiedade te faz engolir a dicção e você comete erros como esse
que apesar de um bom profissional que você é, as pessoas vão achar isso aí uma falha muito grave, não é isso? Então olha só o que nós falamos até aqui, ó. Dicção, tom de voz, escolha de palavras e errar pronúncia, tá bom? Isso aqui já vai te ajudar muito. Você aplicar até aqui o que eu estou falando já vai te ajudar muito. Agora, se você quiser uma bomba atômica para transformar completamente a sua vida através da comunicação, você ter um pouquinho mais, pelo menos, de carisma, você saber envolver as pessoas, né, etc, etc. Você saber se posicionar em momentos difíceis, quando você tem uma conversa delicada, você tem que confrontar, como se posicionar, como ter coragem para sair se expressando bem diante de uma dificuldade ali que tem muita pressão, né, que está envolvida, etc, etc. Se você quiser uma bomba atômica dessa, eu daqui a pouquinho vou distribuir para vocês aqui, e são vagas limitadas, tá? Mas eu vou distribuir para vocês vagas para o meu curso Destravando a Sua Comunicação por um preço absurdamente acessível, né? Você não vai mais ter desculpa para não desenvolver a sua comunicação e ter isso aí em um estado de arte, tá bom? Então, se você tiver interesse, fiquem atentos aqui no meu canal do YouTube e também lá no meu Instagram, porque daqui a pouco eu vou liberar para vocês o curso Destravando a Sua Comunicação por um preço muito especial e por isso com vagas limitadas. Combinado? Se você achou esse vídeo interessante, dê o seu curtir e também deixe o seu comentário. Qual dos 4 pontos aqui que eu comentei você tem mais dificuldade? Quem sabe eu escolher um desses pontos aqui, dou uma destrinchada um pouco maior, uma detalhada, uma aprofundada nisso aí. Pode ser? Então comenta aqui dos 4, né? Dicção, tom de voz, escolha de palavras, ou seja, repertório e errar a pronúncia. Qual desses 4 aqui é o desafio que você mais convive? Deixa aí o teu comentário. Deixa também o seu like e se você não fez a sua inscrição, se inscreve aqui no canal. Nós somos o maior canal de liderança do Brasil e é um prazer enorme ver esse canal contribuindo com cada vez mais famílias no Brasil e no mundo. Forte abraço e nós nos falamos no próximo vídeo.